Bom, pessoal, boa tarde, né? Já vamos dando sequência aqui no vídeo e agradecer aí o pessoal do canal que está acompanhando. Vamos dando sequência e vamos falar agora, né? Vamos continuar a série do Mauro Biglino. Novamente, essa série é obrigatório você assistir os vídeos em sequência, né? A gente está fazendo uma sequência. No vídeo passado eu já apresentei quem é o Mauro Biglino, né? Que eu mostrei lá, que ele foi o tradutor, o cara que traduziu os originais da Bíblia para editora lá da Itália, né, a editora oficial da Bíblia. E esse cara conta pra gente uma história muito estranha sobre a Bíblia, que nos é entregue, né, como a única verdade, a palavra do Deus absoluto aí. E o cara que traduziu conta outra história, né? E a gente está acompanhando aí essa história. No vídeo passado a gente já viu que a Bíblia é o registro do povo lá daquela região, povo hebreu, depois que virou os israelitas, né, o povo judeu, com uma entidade que se chamava Yahweh. Essa eu já mostrei no vídeo passado. E agora a gente vai ver aqui uma continuação. A gente vai ver aqui a continuação do que esse cara tá falando, né? Vamos dar sequência. Agora ele vai falar quem era Yahvé, né? Ou Yahweh, ou Javé, ou Jeová, e o tetragrama da Bíblia, né? Vamos lá. Questo Yahweh, come dice chiaramente la Bibbia, Ó, este Yahweh, ou Javé, ou Jeová, aí, hoje tem outras traduções, né? Mas esse Yahweh, como diz claramente a Bíblia, era uno di un gruppo di individui che la Bibbia chiama Elohim. era um grupo de indivíduos ou seres que a Bíblia chama de Elohims. E questo Yahweh ha avuto l'incarico da parte del capo degli Elohim E esse Javé foi encarregado por parte dos chefes dos Elohims. questo capo si chiamava Elion e, que- Este chefe se chamava Elion. e questo Elion ha affidato a Yahweh il compito di occuparsi del popolo di Israele. E este Elion deu a Javé a tarefa de cuidar ou ocupar-se do povo de Israel. Então, peraí, vamos lá, né? Aqui a coisa já começou a ficar estranha, né? Porque o que a gente tem na nossa Bíblia, né, que chegou aí pro pessoal nos dias de hoje, é que Javé é o Deus Criador Todo-Poderoso, né, onipresente, popopó e pipipi. Mas espera aí, o cara tá falando que no original Javé ele era um dos Elohims, que eram vários, e Javé estava obedecendo outro cara que chamava Elion. E aí? Como é que fica essa história então? Aí aqui a gente já vê uma coisa gravíssima, gravíssima, né? Porque aí o pessoal defende, ah não, a Bíblia é literal, ah não, a Bíblia nunca foi mexida, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que que então no original Javé obedecia outro cara e ele era só mais um dos Elohims, e na sua Bíblia Javé é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e popopó e pipipi? E aí? Alguma história está errada. Alguma dessas histórias está errada, né? Vamos continuar. E lui, che era un militare, se ne è occupato proprio in quanto militare. E ele, que era um militar, né, Javé ou Yahvé, ele se ocupava somente enquanto militar. Ele era encarregado de orientar Israel na questão militar. Ele foi encarregado de cuidar do povo de Israel, e ele, como militar,
regia ali a Israel como se fosse um general, né? Como se fosse um comandante. E lui ha dovuto sempre fare delle guerre, come ci racconta la Bibbia, E ele sempre estava em guerra, né? Exatamente como conta a Bíblia, né? O Antigo Testamento é uma história de várias guerras. Então ele fala aqui. E ele era ocupava ali como militar, o Javé sendo um militar, ele estava sempre envolvido em guerras contro gli Elohim, che erano i suoi colleghi rivali, contra os Elohims, que eram os seus rivais ou seus colegas rivais. Aqui já tem outro ponto interessante, né? Porque se Javé é o Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, popopó e pipipi, por que que os outros Elohims brigavam com ele, né? Como que você vai lutar contra um cara que é o todo-poderoso, né? Isso aí não faz sentido nenhum. Então a gente já começa a ver novamente que a coisa não é como nos venderam, né? A coisa não é como enfiaram na nossa cabeça. O que acontece nas religiões é uma doutrinação. A coisa não é, a coisa original não é como tá aí, e não é como venderam para vocês, e não é como enfiaram na cabeça de vocês. Tá entendendo? As histórias não batem. Então quer dizer, o cara tá falando que lá nos textos originais Javé era só mais um Elohim e os outros Elohims brigavam com ele e faziam guerra contra ele. Mas se Javé é o Todo-Poderoso, quem que vai lutar contra o Todo-Poderoso? Não faz sentido, né? Alguma história aí tá errada. e che si occupavano di altri popoli. Então, novamente, vamos voltar aqui. I suoi colleghi rivali contro gli Elohim, che erano i suoi colleghi rivali e che si occupavano di altri popoli. Então, os outros Elohims, que eram ali rivais do Javé e que se ocupavam dos outros povos, lutavam contra ele, né? Aí, novamente, como eu falei, o cara é o todo-poderoso, mas tem um monte de gente lá que desafiava ele e lutava contra ele, né? Coisa estranha. La Bibbia quindi è un libro di guerra scritto da quel popolo solo per se stesso. Então, ó, a Bíblia é um livro de guerras, né, ou sobre guerras, escritas por aquele povo, somente para aquele povo, somente para si mesmo. Ou seja, é a história das guerras do povo de Israel, somente para o povo de Israel. Não tem nada a ver com o resto das pessoas. É somente uma história do povo de Israel junto com Javé, nas guerras lá que eles travaram. Nell'Antico Testamento non c'è mai il riferimento all'umanità, cioè quel Yahweh non si occupava dell'umanità. Olha isso daqui que ele está falando. O Antigo Testamento não é um livro sobre toda a humanidade. Javé não se ocupava da humanidade. Olha isso aqui que esse cara tá falando, né? Vamos voltar. Nell'Antico Testamento non c'è mai il riferimento all'umanità, cioè quel Yahweh non si occupava dell'umanità. Olha isso. O Antigo Testamento não é um texto sobre toda a humanidade. Javé não se ocupava da humanidade. Mas peraí, Javé não é o Deus Criador? O Todo-Poderoso? Que criou os céus e a terra, que criou o homem, que criou popopó e pipipi? Por que que ele não cuidava de todo mundo? Por que que ele foi ordenado a cuidar do povo de Israel por outro cara? Se é ele que é o criador, se é ele que é o bonzão, por que ele está obedecendo outro cara? E outra coisa, se ele criou todo mundo,
Por que ele só está cuidando daquele povo e o resto não? Aí, tá vendo? E aí, como é que fica essa história? Né? Vamos seguir. Yahweh non è il Dio spirituale, non è Ó, Javé. Yahweh non è il Dio spirituale, Javé não é o Deus espiritual. non è il Dio trascendente, onnisciente e onnipotente. Não é o Deus transcendente, onisciente e onipotente. A quel tempo era uno dei meno importanti degli Elohim. Naquele tempo era um dos menos importantes dos Elohims. E aí? Né? E aí? Então quer dizer, que história que é essa aí que está escrito na sua Bíblia? De onde que saiu isso daí? De onde que saiu? O Deus todo-poderoso. Saiu da onde essa história aí? Porque o cara que traduziu os originais, ele falou que lá não tá escrito isso daí não. Né? Javé, que é o Deus, na sua Bíblia, Javé é o Deus criador, todo-poderoso, criou os céus e a terra, criou tudo que existe, e manda em tudo, e governa tudo. Mas lá, no que o cara traduziu, Javé tá recebendo ordens de outro cara. Javé tá cuidando só daquele povo, daquela região, e de mais ninguém. Javé não é o Deus onipresente, onisciente, transcendente e não sei o que aí, que foi tudo, né, que chegou, que é o Deus que chegou pra gente, né, que é o Deus que venderam pra gente. Por quê? Porque eu acreditava também nessa historinha, né? Por isso que eu tô aqui fazendo esses vídeos. Eu quero saber, eu busquei. De onde que saiu essas historinhas então? Eu também quero saber, né? Por que eu tô fazendo essa série? Porque eu era cristão. A Bíblia é a única verdade. Será? Você tem certeza? Ou será que enfiaram isso aí na sua cabeça e você acreditou, né? Só que eu fui atrás, eu não aceito. Alguém escreveu um livrinho. Ah, você tem que obedecer, me obedeça. Mas por quê? Né? Tá vendo como essa história tá estranha? Vamos ir aprofundando. Mas ó, volta o vídeo aí e assiste de novo, né? Quer dizer, como que Javé, que era um dos Elohims, que nem era o mais importante, virou o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, e popopó e pipipi? Da onde que saiu isso aí? Por que esse maluco que nem era aquelas coisas, né? Ele era só mais um Elohim, que ainda obedecia outro, né? E aí o cara virou o criador de tudo, virou o bonzão? Como é que isso aconteceu, né? Que a gente já viu aí no canal, já cansei de mostrar aí no canal, que todos esses supostos deuses criadores, eles são símbolos de Saturno. E os Elohims são um grupo que mora em Saturno. Depois eu vou trazer isso mais pra frente. Tem até as naves, né? As naves nos anéis de Saturno. Eu tenho aqui as imagens. Tem até o livro do Alemão, que fala lá, que eu já mostrei no livro do Alemão, que ele fala lá que o Demiurgo e os Arcontes moram na esfera de Saturno. Depois eu vou trazer tudo isso daí mais pra frente, eu vou ir aprofundando, né? Então tudo isso aí tá ligado com Saturno, que é a criação da Matrix, né? Então como é que Javé, que era um dos Elohims, né, que ajudou a criar a Matrix de Saturno, e nem era o cara mais foda ali, como é que ele virou o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor? Obedeça o Senhor. Obedece aí então, né? Você quer jogar sua vida fora, acreditando em bobagem? Problema seu. Aqui ó, o cara que traduziu o original tá falando: Javé nunca foi o Deus que venderam para vocês. Nunca foi. Ele era só mais um Elohim que cuidava somente do povo hebreu naquela região, naquela época, né, que foi outra época. Ele cuidava só do povo hebreu e de mais ninguém. Então não tem nada a ver comigo e com você, esse cara. Javé não tem nada a ver com a humanidade. Nada. Tem nada a ver com o Deus Criador da Bíblia, que ninguém nem sabe de onde saiu essa história, né? Porque no original não tá.
O que está no original era que Javé era um dos Elohims, que cuidava do povo hebreu, e ponto final, acabou. Acabou, a história acaba aí. O resto a gente vai ver mais pra frente. Mas bom, vocês já estão começando a pegar o fio da meada, né?